Fala galera do Tudo em Foco, beleza? Estamos aqui para continuar a nossa série sobre o neurônio e agora a gente vai falar sobre o potencial. Então essa aula 2, vamos falar sobre o potencial e como a gente gera esse potencial. E aí, na aula 3, a gente vai falar principalmente sobre a transmissão sináptica e como isso acontece. Se você perdeu a aula de células de membrana do neurônio, volta um pouquinho, tá aqui no card. Brincadeira, não sei se vai ter card, mas tá aqui em algum lugar, beleza? Então, sem mais delongas, deixa aquele like lá, nunca pedi nada. Aquele like, se inscreve aí no canal, dá essa força, compartilha, tamo junto, é nóis. Então vamos lá, agora que a gente já falou tudo que a gente tinha que falar nesse começo de vídeo, vamos começar de fato. Então a gente vai trabalhar esses principais pontos aqui, direto ao ponto, mais resumido possível e o mais simples possível. Vamos lá. Então, olha só. A gente vai falar sobre os canais geradores dos potenciais, o potencial elétrico de fato e a condução desse estímulo. Como é que ele vai passar dentro do axônio, beleza? Então, o que a gente vai falar aqui a princípio? Vamos começar abordando sobre a passagem desse impulso, né? Como é que esse impulso acontece. Então, olha aqui. A gente tem um potencial de repouso. O potencial de repouso do neurônio. Tá lá, ele tá tranquilo. Tá lá a seus menos 65 milivolts, tranquilo. E aí a gente tem uma descarga. Puf! A gente tem uma descarga e essa descarga faz com que a gente ative uma série de componentes, que eu vou explicar daqui a pouco. E esses componentes vão fazer com que a gente entre na fase de ação, no potencial de ação. E aí esse potencial de ação entra nessa fase ascendente e aí depois acontece uma série de eventos que fazem com que ele chegue no pico de ultrapassagem. O pico de ultrapassagem é quando a gente está mais em potenciais positivos, certo? E aí depois a gente tem a fase descendente e aí chegando à fase de hiperpolarização pós-potencial. Então ele aqui está polarizado. A hiperpolarização pós-potencial é quando o meu potencial está menor do que o potencial de repouso. Então isso aqui a gente chama de hiperpolarização. E aí depois a gente alcança o nosso potencial de repouso. Então isso aqui é o potencial de ação do nosso neurônio. Então vamos trabalhar cada uma dessas partes. Olha só, a gente tem uma porção aqui muito interessante. Vou botar só na tela do slide aqui. Então olha só, isso aqui são os estímulos recebidos pelo neurônio. Então olha só, vamos começar aqui pelas informações que a gente tem aqui embaixo. Se a corrente injetada não despolarizar a membrana até o limiar, o que é o limiar? O limiar é o mínimo que eu preciso para gerar um potencial de ação. Antes disso, a gente não vai ter potencial de ação. Então, não atingiu o potencial, não atingiu o limiar, não vai ter potencial de ação. Simples assim. Depois, se a corrente injetada despolarizar a membrana além do limiar, potenciais de ação serão gerados, que foi o que eu expliquei agora. E aqui, por último, a frequência de disparo do potencial de ação aumenta à medida que a corrente despolarizante aumenta. Então, o que significa isso? Vou até voltar aqui um pouquinho. Ó. Então, olha só, o que isso significa? Se eu botar uma corrente para fazer uma despolarização, para a gente entrar no potencial de ação, ele vai lá e faz. Agora, se eu aumentar esse estímulo, ele vai fazer com que eu tenha mais despolarizações, que eu tenha mais potenciais de ação. Só que isso não significa que esses potenciais vão ser mais fortes. Como vocês podem ver aqui, ó, eu aumentei. Quando eu aumentei a frequência que eu tenho. E aí, quando eu aumento essa frequência, quando eu aumento mais ainda essa frequência, ele vai aumentando o número de potenciais de ação. Mas vocês conseguem ver aqui, ó, que nenhum deles está com um potencial maior. Eu aumentei o número, mas não eu aumentei a intensidade. Beleza? E aqui eu estou vendo aqui a corrente injetada. Então essa corrente, quanto maior a corrente, olha, vocês conseguem ver aqui, ó, que aqui ela não foi suficiente. Ó, não foi suficiente para gerar o potencial de ação. Aqui ela já gerou um potencial de ação satisfatório. E aqui, quando eu tenho esse máximo aqui, eu aumentei demais. Beleza? Massa! E olha só, aqui é um conceito importante que eu tenho que trazer para vocês. Por que a gente começa esse potencial de ação? O que acontece quando a gente gera esse potencial de ação? O que vai acontecer? Quando eu gero uma corrente, quando eu injeto uma corrente no nosso neurônio, ele vai ativar um componente que é dependente de voltagem. Que componente é esse? São os canais de sódio. Então, os nossos canais de sódio da nossa membrana, eles vão fazer com que entre sódio no nosso neurônio. E aí, quando entra sódio, está entrando uma carga positiva. Então, a gente está saindo de potencial negativo, voltar um pouquinho,
saindo de potencial negativo e aumentando. Quando eu chego por volta de menos 40 milivolts, eu tenho a ativação desses canais, que são canais de sódio dependentes de voltagem. Por que de voltagem? A gente está falando de volts. Por que de sódio? Porque vai entrar sódio. Beleza? E esses canais, eles têm características próprias. Eles vão ser canais rápidos. Então, assim, eles ativou, ele começa a jogar sódio, Então, a gente tem essa espícula aqui, ó, formando, justamente porque eles são muito sinistros. Eles vão gerar, assim, sinistramente. E aí, o que que acontece? Só que ele tem uma duração limitada. A duração de abertura dele é de 1 milissegundo. Então passou 1 milissegundo, ele fechou. Por isso que a gente chega no pico e volta. E aí por que que a gente está voltando? Porque agora a gente vai abrir os canais de potássio. E esses canais de potássio vão fazer com que a gente tenha uma coleta maior de potássio na nossa célula. Beleza? Então a gente tem uma coleta de sódio, a gente tem depois uma coleta de potássio. E aí essa diferença entre eles vão fazer com que a gente tenha um potencial de ação e depois o potencial de repouso sendo estabelecido, beleza? Olha só, depois que a gente tem mais aqui, ó. Olha só. E aí eu trouxe isso aqui justamente uma curiosidade para vocês. Eu falei para vocês que os canais de sódio, eles são dependentes de voltagem. Só que em estudos a gente conseguiu sequenciar esses genes aqui, ó, que vão fazer com que a gente tenha esses canais. E esses canais aqui, ó, por exemplo, esse canal aqui que é codificado pela essa proteína aqui, que a gente chama de canal rodopsina 2, ele tem uma porção interessante que ele não é ligado à corrente, ele não é ligado a DDP, a voltagem. Ele é ligado à luz azul, então ele é fotoestimulado. Então quando ele tem a luz azul incidindo sobre ele, a gente tem a passagem de sódio. Então a luz ligada faz com que a gente tenha potencial de ação. E aqui no caso, o contrário, né? Só que é o cloreto. Quando a gente tem uma alorodopsina, a gente tem uma entrada de cloreto nas nossas células justamente pela luz amarela. E aí a luz amarela vai fazer com que a gente tenha um potencial de repouso estabelecido. A gente tem uma hiperpolarização. Mas assim, isso aqui não vai atuar no nosso corpo. Isso aqui são em animais específicos que acontece esse tipo de estímulo. E aqui eu trouxe para vocês justamente o que vai acontecer em cada uma dessas partes. Então a gente viu o potencial completo e aqui a gente vai ver o potencial por partes. Então vamos começar por cima aqui, ó. Então no repouso, quem que eu tenho aberto? Eu tenho aberto o canal de potássio. E aí no vídeo 1 eu comentei com vocês, melhor dizendo, que a gente tem esse canal de potássio funcionando no equilíbrio. E esse equilíbrio entra e sai potássio. E aí os canais de potássio tá entrando, tá saindo, e aí a gente tem negativo do lado de dentro e positivo do lado de fora. Uma maior concentração de potássio do lado de dentro, no meio intracelular, e de sódio do lado de fora. Beleza? Então, tranquilo. Então, a gente está aqui no potencial de repouso. E aí, a partir do momento que eu tenho um estímulo, uma corrente injetada, a gente tem a abertura de quem? Dos canais de sódio. E esses canais de sódio vão provocar um influxo de sódio, aumentando o meu potencial. Só lembrando, esses canais de sódio, eles são dependentes de voltagem, e essa voltagem, o limiar, é aproximadamente menos 40 milivolts. Então ativou, entrou muito sódio. Então aqui, ó, depois que a gente tem uma entrada de sódio, então a gente tem um potencial que foi invertido. Ó. Aqui estava positivo do lado de fora e negativo do lado de dentro. Aqui a gente está negativo do lado de fora e positivo do lado de dentro, beleza? E aqui, depois que a gente fecha esses canais, ó, vocês perceberam aqui, ó, que eles estão fechados agora, porque ele dura só 1 milissegundo, a gente começa a jogar potássio para fora, para restabelecer. Só que não só isso, a gente joga esse potássio para fora e aí a gente começa a funcionar também a bomba de sódio e potássio, que a gente vai começar a jogar esse sódio que entrou para fora, beleza? Então tranquilo. Então aqui a gente vai ter restabelecendo esse potencial de repouso e aí por último a gente tem o potencial de repouso estabelecido, que é a mesma porção da letra A, beleza? E aqui, ó, eu trouxe para vocês a estrutura, melhor dizendo, esse slide devia estar antes, um pouco fora de contexto aqui, mas tudo bem. Aqui são os canais de sódio dependentes de voltagem. Então eles são dessa seguinte forma, e aqui a gente tem um sensor de voltagem formando, ele é formado por
uma molécula só, então você consegue ver aqui, ó, que é uma molécula só ligada, e ela é dividida em 4 porções, e cada uma dessas porções é formada por 6 subunidades, sendo que a alça de poro é essa, e ela faz o filtro de seletividade. Beleza? Tranquilo. E aí depois a gente tem a passagem, a gente gerou esse estímulo, só que esse estímulo ele tem que passar, não tem? Então ele tem que passar por dentro desse axônio. E aí dentro do axônio a gente tem uma estrutura muito, mas muito interessante, que é a bainha de mielina. Essa bainha de mielina ela é interessante pelo seguinte, ela faz com que a gente tenha um impulso passando muito mais rápido. Muito mais rápido. Por que ele vai passar muito mais rápido? Imagine você que a gente vai andar na calçada. E nessa calçada a gente vai andar com um pé na frente do outro. Então a gente coloca um pé aqui e depois outro aqui. E aí depois outro aqui e depois outro aqui. Aí você fala, porra, assim é estranho, né? Concordo com você. E se a gente andasse normal? Então a gente ia andar um pé aqui e outro pé lá. Então é a seguinte, vai funcionar dessa seguinte maneira nos nossos neurônios. Então essa bainha de mielina, ela vai revestir o axônio, e essa bainha de mielina vai impedir que a gente tenha essa troca acontecendo desses canais de sódio, desses canais de potássio em todo o neurônio. Então ela vai acontecer em porções específicas. Isso faz com que a gente tenha essas porções desprotegidas fazendo a troca desses íons. E aí o nosso potencial de ação ele passa muito mais rápido, porque a gente vai ter a passagem desses impulsos de forma saltatória. Então não vai ser contínua, vai ser saltatória. E aí, como eu falei para vocês, a gente vai ter bainha de mielina, espaço vazio. Vazio sim, né? Sem mielina. Espaço com mielina, espaço sem mielina. Espaço com mielina, espaço sem mielina. E esses espaços sem mielina a gente vai chamar de nódulo de Ranvier, que é onde a gente vai ter a nossa troca de íons, beleza? E aí, por último, eu vou falar para vocês que essa bainha de mielina, ela é interessante pelo seguinte, ela é interessante porque, dependendo se você estiver no sistema nervoso central ou se estiver no sistema nervoso periférico, a gente vai ter quem produza de maneiras diferentes. Então, assim, no sistema nervoso central, quem produz a bainha de mielina são os oligodendrócitos, beleza? E no sistema nervoso periférico, quem vai produzir essa bainha de mielina são justamente as células de Schwann. Beleza? Simples assim. Então, células de Schwann, periférico, oligodendrócitos, central. VAP. Então, galera, era isso. Então, semana que vem a gente vai continuar com a última parte da aula, que vai ser as sinapses. Então, assim, vai ser muito resumido, vai ser muito objetivo para que fique o mais importante na cabeça de vocês, beleza? Então, deixa aquele like aí para nós. Deixa um comentário aí, tamo junto, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima aula. Valeu!